Eu gostaria de saudar todos na paz do Senhor Jesus. Estou muito alegre, porque Deus me permitiu estar aqui nessa noite com os irmãos. Eu sei que vocês já tiveram 3 dias, né? Onde pregadores vieram aqui, trouxeram o café da manhã, o almoço e o jantar. Mas Deus disse: vai lá e leva um cafezinho para o meu povo. Né? Tem sobremesa de Deus aqui nessa noite para a sua vida. Quem crê que tem sobremesa de Deus para a sua vida, dá uma glória a Deus por essa. Desculpe o horário. É que eu dei uma volta e conheci Itapecerica hoje, no Vale de Sete Deus. Fiz um tour com minha família, mesmo sem querer, mas temos um passeio em Itapecerica hoje. Eu passei uma vez nessa rua, né, que entra, dá acesso. O GPS me levou para o fim da rua, me levou para outro lugar, me levou para outro. Eu falei: mas eu não quero ir para esse lugar, eu quero ir para a igreja. Deus me fez estar aqui porque eu sei que Deus tem algo para mim e para você nessa noite. Aleluia! Eu creio, Senhor. Sem perda de tempo, vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 41, do livro do profeta Isaías, versículo de número 6. Um pouco louco, irmãos. Porque graças a Deus, essa semana Deus tem me dado uma agenda. Semana passada, até de surpresa. Deus é assim: quando convoca, você está prestes a dormir, alguém liga e diz: vem para aqui. Foi o que aconteceu comigo na sexta-feira. E Deus disse: vai, te chamei para fazer a minha obra, como Deus tem chamado você também para fazer a obra dele. Quem achou, irmão, sua voz, diga amém. Amém. Diz assim o versículo 6 do capítulo 41 de Isaías: um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: sê forte. Amém? Vou ler de novo. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: sê forte. E a tradução diz: ser valente. Né? Aleluia. É assim? Poderia sentar-nos. Eu prometo que vou cumprir o horário, irmãos. Não vou passar da meia-noite, amém? Fica tranquilo. Glória a Deus. O teu copo aqui. Pastor Jeremias, Deus abençoe. Eu conheci na série. Deus abençoe. Eu queria agradecer a Deus pelo convite aqui nessa noite, amém? Pela oportunidade. Ao pastor Everaldo pelo convite. Queria agradecer a Deus pela minha salvação, pela minha família, pelo meu ministério. E dizer aos irmãos que toda vez que eu venho numa festividade, eu me lembro do casamento que Jesus foi convidado. E ele transformou água em vinho. Nós bem sabemos que eu sei que aqui tem profeta de Deus. Nós bem sabemos que não era costume alguém dar o melhor vinho no começo. Né? Sempre, aliás, no final, ela sempre dava no começo, tá? Quando todo mundo se embriagava. No final dava qualquer coisa. E Jesus, no final, ele fez um milagre transformando água em vinho. E alguém disse: por que serve o melhor vinho agora no final? Porque Deus queria mostrar que quando ele faz uma festa, as coisas melhores é no começo, é no meio e no fim da festa. Porque o que Deus tem para você será sempre boas as coisas que Ele der em tuas mãos. Quero dizer para você uma coisa. Eu vim aqui pensando em uma coisa. Deus disse: meu servo, vá lá. Passei a semana inteira orando. Aliás, desde o dia do convite, o pastor estava orando pela igreja. E eu vim aqui na qualidade de profeta de Deus dizer: como assim Deus me disse que aqui tem pessoas que Deus levantará com poder, irmãos, e com muita honra para levar o Evangelho. Eu digo a você aqui nessa noite, você que tem parado, desistido de fazer aquilo que Deus tem dado em suas mãos para fazer, eu te digo aqui uma mensagem de Deus aqui nessa noite. Não é tempo de ficar parado, não é tempo de calar a boca, não é tempo de somente ficar olhando um ou outro passar.
e dizendo que irmão tal está impedindo de Deus agir na minha vida. Te digo uma coisa: quando Deus determina algo na vida de alguém, não tem irmã, não tem pastor, não tem marido, não tem filha, não tem mulher, porque o que Deus tem é bem maior do que o que o ser humano consegue alcançar. Eu queria te dizer uma coisa: se você acredita que Deus tem algo na tua vida, eu já tinha entrado por essas portas glorificando, exaltando esse Deus que pode fazer grandes coisas em nossas vidas. Eu venho aqui na qualidade de profeta dizer a você que não é tempo de ninguém ficar sentado esperando que alguém faça alguma coisa. Não é tempo Aleluia! disso. É tempo de você dizer: vou ajudar aquele que se encontra caído, aquele que não quer mais nada. Veja bem o que nós lemos aqui nessa noite. Eu sei que o tema não tem nada a ver com o que eu li aqui hoje, mas você vai ver que tem tudo a ver. Eu sou um pregador novo, eu só tenho 12 anos de evangelho, que tenho pregado a palavra. Eu gostaria da sua ajuda. Eu sei que eu sou novo, eu tenho uns 17 anos ainda, mas Deus tem colocado uma grande obra nas minhas mãos e tem colocado na sua mais vida, para fazer Pai, dá mais algo de diferente nessa terra. Não é momento de você parar, não é momento de você dizer assim: vou parar de fazer porque fulano de tal me pediu. Vou pregar por revelação aqui nessa noite. Eu quero trazer a mensagem que Deus conforte o seu coração, porque eu sei que você tem ouvido muitas coisas, mas não tem mudado nada em sua vida. Eu estava aqui sentado e Deus falando, sentindo aquela unção. Você sabe aquela unção que vem do pé, lá da ponta do pé, e vai subindo, 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 chega na garganta e você não consegue mais ficar calado? Eu sei que se tem profeta aqui neste lugar, eu sei que você já sentiu aquele negócio ardendo, queimando no corpo. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para você: me adore, me adore, me adore, porque você me adorando, eu vou começar a operar e agir na tua vida, e as tuas causas, para mim nada dela é impossível. Você sabe que está faltando, irmão, na igreja? É alguém vier na igreja todos os dias como se fosse o último dia da vida dele. Se alguém entrasse na igreja, pastor Everaldo, considerasse, como o senhor falou, que hoje é o último dia que eu tenho para oferecer Deus o melhor, eu tenho certeza, se paralítico entrasse aqui, não suportaria a glória que estava sobre a casa de Deus. E se houvesse alguém doente, sararia. Se houvesse alguém mudo, Deus faria ele falar, surdo, Deus faria ele ouvir. Quero dizer que Deus te chamou na qualidade de profeta, não para você ficar sentando, contemplando outros, recebendo a bênção. Não, Deus te chamou para você também ser abençoador e profeta na terra. As coisas vão mudar na tua vida. Irmãos, Deus está dizendo que é grande a obra. Aqueles que diziam que iria diminuir, Deus já está provando pela quantidade que já está aqui. Até aqueles que diziam que não ia participar, já está participando. É Deus mostrando que grande é a obra que Deus tem para fazer no meio das irmãs, no meio dos varões e no meio da mocidade, para mostrar que Ele é Deus que chama, e Ele é Deus que promete, e Ele é Deus que cumpre nossa vida, porque Ele sempre será aquele que promete e cumpre. Falei, pastor, eu sei que aqui é segredo de profeta. Ele disse: tem várias canelas de fogo aqui. Eu disse: mais virá, porque ele disse: Deus está mandando mais. E eu creio que grande será a obra que Deus iniciou, e maravilhoso será quando Ele completar a obra em sua vida. Eu quero entrar na mensagem nessa noite e dizer que eu preciso daqui da sua ajuda para juntos nós glorificarmos a esse Deus grandioso. Eu li uma mensagem falando do profeta Isaías, e o profeta Isaías é conhecido como um profeta messiânico. Mas poucos sabem que do capítulo 1 ao capítulo 39, é uma divisão de águas no livro de Isaías. Porque do capítulo 40 ao capítulo 66, a Bíblia nos diz que, segundo as histórias, que até o 39 Deus profetizava ao povo de Israel, que o povo se arrependeu, o povo não queria nada.
E do capítulo 40 em diante até o 66, Deus traz o resgatando e fazendo promessa ao povo de Israel, dizendo: se vocês se arrependerem, se vocês acreditarem, se vocês votarem o primeiro amor, se vocês votarem as primeiras obras, mandarei um profeta que mudará a nação inteira, começando daqueles que acreditam. E eu tenho certeza que tem crentes aqui que acreditam na promessa de Deus, que Deus pode mudar a história de pessoas aqui neste lugar. Quando eu falo do profeta Isaías, eu falo de um profeta que dizem, segundo os estudiosos, que ele foi cerrado no reinado do rei Manassés. Dizem, não acredito que seja. Para quem não sabe, o profeta Isaías, ele teve a mesma visão que Moisés teve no Monte Moriá. A Bíblia nos diz que no capítulo 12, depois você lê versículo 41 de João, diz que Jesus afirmando que Isaías viu a glória do Senhor e por isso falou a respeito dele. Quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. Sabe por que nós não temos visto a glória de Deus? Sabe por que nós não temos visto o manifestar de Deus? Porque nunca dobramos o nosso joelho e dizemos assim: Senhor, se não tiver profeta, se não tiver adorador, se não tiver aquele que se arrependa, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por onde quer que seja o caminho, por onde quer que seja a dificuldade que eu vou enfrentar, sei que o Senhor estará comigo, porque eu vi a tua glória e sei que tu tens poder para fazer a diferença na minha vida. A nação, irmão de Israel, era uma nação que quando de manhã adorava a Deus, à noite adorava Baal. O povo estava totalmente distanciado de Deus. Quando dizia vamos adorar a Deus, todo mundo ia. Mas quando o primeiro dizia assim, vamos te afastar um pouquinho de Deus, todo mundo ia também. E Deus começou a incomodar a vida de Isaías. Quero te dizer uma coisa, embora que muitos se afastem da presença de Deus, mas Deus sempre levantará um, irmãos, que vai querer resgatar a promessa de Deus na vida da igreja. Não se preocupe, irmãos. Quando você chamar as irmãs para orar, líder, não se preocupe, pastor, quando chamar o obreiro para orar. Não se preocupe, varões, quando você chamar aqueles que fazem parte do conjunto para orar e ninguém vir. Não se preocupe. Às vezes nós olhamos para a quantidade dizendo: Deus, será que foi o Senhor que marcou esta reunião para oração? E às vezes o coração parte. Isaías também partiu. Se você ler o capítulo de número 6 de Isaías, mostra Deus se manifestando e chamando ele para uma grande obra. E a Bíblia diz que quando Isaías olhava para o povo, não via nada depois do reinado, depois que o rei Uzias morreu. A Bíblia diz que ele estava olhando para os homens, ele estava olhando o que os homens poderiam oferecer para ele. Mas quando Deus, presta atenção que eu quero dizer, que Deus vai mudar a tua história. A Bíblia diz que quando ele começou a pensar que Deus não estava com a nação, Deus chama Isaías para mostrar a ele uma grande coisa. A Bíblia diz que quando Isaías chega a se arrepender, se a lamentar-se da situação que ele achava que Deus não estava operando, a Bíblia diz que Deus abre os céus para ele. E quando ele olha, ele vê o Senhor assentado no seu grande trono. E a primeira desculpa que ele disse foi: Senhor, vou morrer, não posso estar aqui, eu tenho que sair correndo, Deus, porque eu sou pecador. Os meus lábios, Senhor, proferem mentira. Eu estou vivendo uma vida totalmente distanciada do Senhor. Os meus lábios são impuros, a minha língua às vezes fala coisa desagradável. Aí Deus falou para ele: é só isso? Calma aí. De onde eu estou, daí de onde vem a minha promessa. Aí a solução para aquele que clama. Aleluia. Para aquele que clama, há algo que eu possa fazer em favor dele. A Bíblia diz que Deus manifesta, o anjo diz: ó, tira uma brasa do altar e leva e coloca na boca de Isaías. E a Bíblia diz que aí foi purificado o pecado. Quero te dizer uma coisa, preste atenção no que eu vou te dizer hoje, e escreva. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas, irmãos, a nossa humanidade, ela não vai impedir os nossos pecados, os nossos erros, as nossas condições não vão impedir o que Deus tem para fazer em nossa vida.
Se você tem dito a Deus que eu não vou fazer porque eu não tenho condição, não vou fazer porque eu tenho pouca experiência, eu não vou fazer porque o que eu tenho feito, eu não tenho ficado feliz da maneira que eu tenho me procedido. Se você acreditar que o Deus que está aqui nessa noite, Ele mudou a vida do profeta Isaías e que Ele pode mudar também a tua história. Se você acreditar que esse Deus está aqui presente e que a sua glória irá se manifestar em nosso meio e principalmente em tua vida, se você acreditar, a partir de hoje você não será a mesma pessoa, porque Deus mudará a tua história a partir do momento que você acreditar que Ele pode fazer algo na sua vida. E a Bíblia diz que Isaías acreditou na promessa, porque para algo aconteceu, eu tenho que acreditar na promessa. Você não sabe que no período que Isaías pregava é o período mais triste da vida de Israel. Nós estamos vivendo um tempo triste. Onde pregador prega, irmãozinho, se ele rasga a garganta de canto a canto, e às vezes ele pensa que Deus não está falando, mas Deus está falando. As irmãs louvam e nós jejuou e orou e glorificou a Deus. Quando chega louvo, não acontece nada, as pessoas sequer atentam ao que Deus está falando. Ela diz: Deus, parece que eu estou louvando para as paredes. Eu disse: não, filha, alguém pensa que você está louvando para a parede, mas eu digo que palavra por palavra que saiu da tua boca através do teu louvor, tenho recebido vírgula por vírgula, ponto por ponto, louvor por louvor, porque eu não recuso a adoração daqueles que me adoram em espírito e em verdade. Isaías estava vivendo um tempo totalmente difícil, das pessoas chegavam na igreja. Preste atenção, eu sei que não tem gente assim nesse lugar, não tem crente dessa maneira, mas se estiver, Deus está dizendo: é hora de mudar, porque eu quero fazer uma grande transformação na vida daquele que acredita. E diz a palavra do Senhor que quando Isaías profetizava no meio de uma nação totalmente distanciada de Deus, porque assim o que foi levantado esse propósito, esse pré-congresso. Alguém pensa que Deus pega um versículo qualquer, dá para o pastor e diz: olha, qualquer versículo você chegar lá e coloca que eu vou falar. Está enganado. O versículo está aqui, ela tem poder de mudar a tua vida de uma maneira que você jamais esperava que Deus mudaria. Aleluia. Este versículo ele pode ser divisor de água na tua vida, no teu trabalho, na tua casa, no teu ministério, na tua empresa, onde quer que você ande. Mas Deus está dizendo: mas eu preciso que você acredite que eu estou falando com você. Na minha igreja e nunca vou parar de falar. É o povo que tem parado de ouvir a voz de Deus na igreja. Deus nunca parou de falar, mas as pessoas pararam de ouvir Deus falar. Aí Deus falou: E o povo começava e pensava que Deus ia parar porque eles não queriam ouvir. Mas sempre existe uma minoria, pastor. Sempre existe um pouquinho que alguém diz que vai cair, que não vai resistir. Mas sempre existe no grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7 que diz: olha, embora 300 não queira, eu quero buscar Deus. Embora metade não queira, eu quero buscar Deus. Embora alguns dizem que eu não vou conseguir, eu sei que eu estou buscando não homem, eu estou buscando aquele que pode mudar a minha história. Isso aqui não foi escrito para levar debaixo do braço, chegar em casa, colocar esperando o próximo dia de culto. Os profetas que sofreram, eles sofreram porque acreditavam que quem estava falando com ele era verdadeiro. Quero te dizer que tudo que Deus falou, embora você morra, a profecia continua viva. Embora você não acredite, Deus continua falando. Embora você não ouça, Deus levantar outra geração que ouvirá aquilo que Ele está falando e dirá: eu sou Deus e tenho procurado adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se tem adorador aqui nessa noite, você está perdendo a oportunidade de glorificar a esse Deus que pode mudar a tua história a partir do momento que você diga a Ele: Senhor, eu sei que Tu és Deus na minha vida.
Deus iria parar por ali. Se você ler capítulo 36 ao capítulo 39, Deus se manifesta na vida do rei Ezequias de uma maneira poderosa. Senaqueribe pensava que ia derrotar o rei. E o povo se assustaram, muitas cidades foram derrotadas. Preste atenção que eu quero dizer para você aqui nessa noite. Para mim o avivamento é aquele que quando Deus fala, produz dentro, a pessoa era de um jeito e sai de outro. Porque avivamento é quando Deus fala assim, não peque mais, vai, não peque mais, a pessoa sai da porta para fora dizendo, a partir de hoje o que eu fazia de errado não vou fazer. Se eu dizia ao pastor não, se eu era rebelde do pastor, a partir de hoje eu não vou ser mais rebelde, não vou ser mais desobediente, não vou bater testa com testa, não vou dizer que ele está errado, não vou dizer que ele está fazendo o que Deus não manda, porque crente que não é submisso à autoridade, ele não é submisso a Deus. Quem pode bater palma para Jesus neste lugar? Não pense que Deus é Deus que deixa um pastor lá na igreja e diz, você se vira. Não. Líder das senhoras, que a mensagem de Deus para você, Deus nunca te deixou só. Deus jamais vai te deixar só. Deus jamais vai dizer se vira. Deus vai dizer, minha filha, faça o que eu estou falando e deixa o resto. Eu faço para mostrar que eu sou Deus na tua vida. Irmão, Deus está dizendo, líder dos varões, líder das que estão aqui nessa noite. Deus está dizendo, se da liderança começar a fidelidade, deixa que eu vou provocar o restante para se aproximar também junto de mim. Se você acredita que o Deus que responde que é fiel, você está perdendo a oportunidade de dizer, Deus, eu creio que hoje era uma coisa, mas amanhã será outra, porque sol vem e sol vai, mas o Senhor permanece para sempre. Quem disse que mesmo que o povo se afaste daquilo que Deus quer, Deus vai abandonar os que são fiéis? A Bíblia diz que quando Israel distanciava-se, Deus levou Israel para o cativeiro. Para quem não sabe, o reino de Israel foi dividido em duas nações, do norte e do sul. A do norte tinha 10 com ele, e a do sul tinha 2, Judá e Efraim, se eu estou enganado. E a Bíblia diz que a minoria, Deus estava com ela, um congregava em Samaria e outro lá em Jerusalém. E o profeta Isaías, ele era tão usado por Deus que a Bíblia diz que ele pregava mais para ajudar. Mas quando tinha um tempinho, ele dizia, Deus, vou pregar lá em Samaria para mostrar que o Senhor também é Deus lá. Há alguém que pensa que Deus vai te usar somente aqui. Há alguém que pensa que Deus vai dizer que o teu ministério se limita somente aqui na congregação. Você está enganado. Deus diz que tem mais lugares para você ir e levar a mensagem de Deus na terra. Existem lugares ainda que a tua planta do pé não pisou, mas Deus está dizendo, receba. Deus está dizendo que existem lugares para você ir, para saber que Deus é dono das nações. Eu disse que eu ia pregar por revelação de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus levanta Judá, Deus levantou Judá com o propósito de ser aquele que viria o Messias. Mas o povo distanciado, Deus disse, você pensa que eu aceito metade de alguém? Você pensa que eu te coloco numa faculdade? Eu vou falar o que Deus está dizendo. Você pensa que eu te coloco lá numa faculdade? Você pensa que eu te coloco num cargo bom? Você pensa que eu te honro para você aqui na igreja ser um dia crente, no outro dia você não sabe quem você é, sem referência? Quem foi que falou que eu deixo ser encarnecido? Quem foi que falou que eu deixo ser aquele que alguém vai zombar? Não zombe daquilo que Deus te deu. Não zombe daquilo que você está levando o nome do Senhor na tua vida, nas tuas promessas. Porque quem te colocou na faculdade foi Deus. Quem colocou no emprego bom foi Deus. Quem te deu a empresa foi Deus. Quem te deu o dom de louvar foi Deus. Quem te deu o dom de pregar foi Deus. E Deus está dizendo, não dou a qualquer um para levar as minhas
promessas avante. Eu digo, o Senhor está dizendo aqui neste lugar, se você acreditar, se você for fiel, te levarei em lugares mais altos ainda para mostrar que eu sou Deus que não tem limites. Aleluia. Santo Deus. Quem pode dar glória a Deus junto comigo aqui neste lugar? Quem diz que Deus tem lá no Espírito Santo para as pessoas dizerem, vou dar lugar quando eu quiser, quando eu puder, quando eu menos esperar, Deus vai me usar. Deus diz que toda hora tem que estar com o pavio aceso, né? Assim diz que o pavio não pode apagar, está escrito ou não está escrito? Deus está dizendo que é crente, irmãos, em meio à peleja, porque Deus não sabe o que é derrota. Sabe por que Deus ajuda crente? Porque Deus não sabe o que é barreira, Deus não sabe o que é peleja que se perde, Deus não sabe o que é porta fechada, e você tem que, Deus não está me ajudando, Deus não está agindo em meu favor. Pode vir multidão, você é querido, disse, eu vou derrotar Judá. Eu disse, vou mandar somente um anjo, e 185 mil, só com um brado de Deus caiu por terra. Quando Israel pensava que precisava pelejar, Deus mostrou que ele peleja na vida daqueles que têm acreditado nele. É momento de Deus trazer um divisor de água para a sua vida, que a promessa é maior do que você pensava, que se você pensa que Deus vai deixar você andar do seu jeitinho mundano, Deus não vai deixar. Deus está dizendo, quero que você não pegue somente uma brasa, eu quero que você ande sobre as brasas, porque aquele que anda sobre as brasas vai voltar, esse é abençoado, e esse faz a diferença na casa de Deus. E quem tem chegado na igreja toda arrumadinha, Israel, o pastor, estava vivendo uma vida totalmente distanciada. Sabe o que ele procurava? Prosperidade. A mulherada, vou dizer, eu posso falar que eu ouvi, diga amém. Amém. Diz que o bater do calcanhar das mulheres de Israel, de Judá, incomodava Deus. Há muito vestimento, porque há alguém que vem na casa de Deus pensando que Deus vai fazer com que ela dispute com o irmão que é mais bonito e com a roupa mais cara. Deus jamais vai fazer isso com você. Se porventura, eu sei que aqui não tem, mas se tiver, se houver uma necessidade de você querer comprar um sapato mais caro do que a outra irmã, pensando que Deus vai te usar conforme o preço do sapato, esqueça preço de sapato, esqueça preço de roupa cara. Saiba que Deus usa, não é sapato caro nem roupa, porque Deus não usa roupa, nem sapato, nem terno, nem gravata, nem celular caro, nem casa cara, nem televisão cara, nada disso. Deus é adorador que o adora em espírito e em verdade, porque ele sabe que tudo que veio para ele é de Deus, e tudo quando ele morrer vai para Deus também. E diz a palavra do Senhor, eu posso continuar aqui, quer que eu continue, diga amém. E diz a palavra do Senhor, que quando Isaías pensava que estava tudo acabado, Deus começa a mostrar para ele um agir, um modo de Deus trabalhar. Para quem não sabe, no capítulo 41, versículo de número 2, alguém diz que esse Isaías estava falando de Cristo, mas não é. Alguém que viria, que mudaria, estava falando de Ciro, o rei persa, que dominaria toda aquelas civilizações, aqueles impérios que estavam dominando. Para quem não sabe, a profecia de Isaías só foi cumprida depois de 100 anos, depois que ele profetizou. Você já sabe o que eu vou falar agora. Depois de 100 anos a profecia tomou vida, tomou corpo e incorporou. E Deus profetiza, Deus manda um profeta, porque profeta é aquele que traz de Deus e leva o povo. E Deus usa alguém dizendo para você que vai mudar a tua história, não faz uma semana, e você já tem reclamado, dizendo que Deus não usou ninguém para você, e as palavras que saem do profeta é mentira. Se você não sabe esperar uma semana, como é que você se comportaria se Deus te falasse agora que precisa de 100 anos para mudar a tua história?
É por isso, pastor, que as pessoas, alguns estudiosos dizem que capítulo de número 1 ao 39, quem escreveu foi o escriba que estava do lado de Isaías, mas diz que o capítulo 40 até o 66, porque fala da volta de Israel, a volta de Judá do cativeiro da Babilônia, libertado por Ciro. Quer dizer, nessa noite, se alguém nessa noite que está cativo por causa dos seus erros, por causa da sua desobediência, Deus está dizendo que há alguém que nessa noite está dizendo: vem comigo, irmão, venha comigo, irmã, porque Deus está dizendo que é hora de despertar, é hora de acordar, porque grande é a promessa que Deus tem para fazer na tua vida. E Deus não quer crente dormindo, Deus não quer quem está sentado vendo, contemplando como fosse espectador. Deus quer você num lugar onde Deus te mostre que Ele é Deus na tua vida, e alguém verá, alguém dirá: verdadeiramente esse aqui é homem e mulher do Senhor. E diz a palavra de Deus que quando Isaías pensava que está tudo acabado, Deus levanta um ímpio. Deus levanta um homem que Deus falou que para ele mudar uma história nem precisava ele ir lá. Será que o homem tinha autoridade de Deus? Será que o homem tinha respeito? E se você ler no capítulo 10 de Esdras, para quem não sabe, Esdras, Neemias, Esther, aquilo é tudo contemporâneo, depois do exílio de Israel. Você sabe por que às vezes nós não acreditamos na promessa? Porque nós não fazemos que essa palavra, ela mora em nosso coração. É por isso que não faz nada, é por isso que não acontece nada. A partir do momento que você pegar, ela falou: Senhor, a partir de hoje, essa palavra ela vai morar aqui dentro de mim, porque eu sei que nascerá algo da parte do Senhor, e eu jamais esquecerei da tua promessa em minha vida. Quando o profeta disse: olhe, vou eu levantar um homem que vos fará sair do jugo da Babilônia. E a Bíblia diz que passado alguns anos, cerca de 70 anos, que Jeremias tinha profetizado que o povo passaria em cativeiro, volta o povo de Israel para ajudar. Aí Deus começa a agir na vida deles. Chegou o momento de Deus começar a agir na tua causa. Se você já passou pelo cativeiro e agora está voltando, Deus está dizendo assim para você: não temas que eu sou contigo. Não te assumes, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento, eu te guardo e faço que você veja a minha destra fiel, porque eu jamais chamo alguém para deixar sozinho, mesmo se ele anda para o deserto e se não tiver água, faço do deserto se tornar em manancial, mesmo se não haja água doce, só haja água amarga. Está aqui o Deus que diz: transformo a água de mara, água amarga em água doce da tua vida, para tu saber que eu sou Deus contigo e jamais te abandonarei. Tem uma pessoa que veio hoje aqui dizendo: Deus, eu quero saber se eu posso continuar no ministério que o Senhor me disse. Porque o Senhor me trouxe de um lugar e me colocado em outro lugar para mostrar que o Senhor é Deus, pois foi assim que o Senhor me falou. Eu quero saber se é verdade. Deus está dizendo que todas as palavras que Ele falou para você, uma por uma, Deus diz nessa noite que se cumprirá palavra por palavra, vírgula por vírgula, ponto por ponto, porque Deus não é homem para que minta na tua vida e no teu chamado. Não saia da tua posição, não esqueça que te chamou, porque aquele que é fiel na tua vida está aqui nessa noite dizendo: se tu precisar de força, sou eu a tua força. Se tu precisar de socorro, sou eu teu socorro. Se tu precisar de esperança, sou eu a tua esperança aqui nessa noite. Se coloque de pé, por favor. Quem pode dar glória a Deus junto comigo aqui neste lugar? Eu tenho começado a pregar agora, eu sempre preciso da ajuda dos irmãos. Escute o que Deus vai falar aqui neste lugar agora. Quando Israel volta do cativeiro,
Ciro levanta um decreto, diz, capítulo 10 lá de Esdras, depois você procura, que tem tudo relacionado à volta de Israel do cativeiro. Para quem não sabe, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, eram contemporâneos da lei da vida de Israel que estava em cativeiro, da vida de Judá que estava em cativeiro. E Deus levanta o profeta Esdras, o sacerdote Esdras, porque quem é sacerdote também é profeta, porque ele leva e também traz de Deus para o povo. E a Bíblia diz que Ciro manda escrever um decreto dizendo, ó, quero que todos voltem do cativeiro e vá a Israel. Reconstrua o templo. Falem para eles que eu não quero que ninguém impeça o agir desse povo lá na sua casa, lá no lugar que ele deixou, que ele parou. Diga a eles que vão, a Bíblia diz que, segundo historiadores, foi cerca de 400 a 70 pessoas voltando uma vez só. Eu queria que alguém viesse, chegasse a ver um dia 700 crentes uma vez só, marchando, dizendo, eu sei que o Senhor pelejará comigo, eu jamais esquecerei da promessa. No dia que o crente pegar na mão do pastor, dos obreiros, dos líderes, pegar a mão e começar a marchar na igreja e dizer, pastor, eu sei que Deus está conosco. Se existir deserto, Deus vai passar deserto comigo. Se existir dificuldade, o Deus que nunca veio dificuldade estará comigo. Se todo mundo os crentes pegar as mãos e dizer assim, vamos passar juntos, vamos mudar a história, eu tenho certeza que nuvem de glória estará sobre aqueles que estão andando em direção de Deus. O povo voltando e Deus profetizando, dizendo, diga a eles que eu vou dar para eles um rumo novo, tiros novos para eles. E eles vão moer, capítulo 41 de Isaías, depois você lê. Eles vão moer os outeiros, se existir montes, eles vão estraçalhar com os dentes de ferro.